Olá, PIB de Cuiabá, que alegria estar aqui. Eu sou o Carlinhos Félix, né? Quem lembra de mim, talvez com essa barba aqui agora tá diferente, né? Eu deixei por causa dessa isolamento social. Falei, daqui a pouco passa e eu vou tirar isso. Até agora não parou, não acabou e eu tô com ela. Já cortei várias vezes e daqui a pouco eu corto, porque vai acabar, não é? Enquanto é isso, vamos nos cuidar, vamos cuidar um dos outros. Quero agradecer ao pastor José Júnior por me receber mais uma vez aqui. Puxa vida, uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado pela igreja querida que vocês são, meus amigos do coração que me abençoam. Obrigado, Silvio, obrigado a todos os ministérios de louvor, vocês todos, igreja. Obrigado. Vamos cantar um pouquinho, vamos? Vamos lá, eu não vim cantar para vocês, não vim cantar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Espero que vocês conheçam essa canção para a gente cantar junto. É uma oração. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração, adoro a ti. Pra teu louvor, tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. A gente vai cantar mais uma vez para vocês cantarem junto, tá bom? Diga assim, ó. Meu maior prazer. Deixa eu ouvir a tua voz, deixa. É te louvar, meu Senhor, de coração, adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Repita assim, ó. Eu te dou minha alma e o meu coração, e o meu coração. Eu te dou minha alma e o meu coração.
Espero que vocês estejam cantando aí também, né? Na casa de vocês. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Essa você que sabe, essa parte é muito importante, hein? Diga, coral. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Diga, coral. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Eu queria cantar mais uma canção que é muito conhecida. E a gente está fazendo um culto, né? A gente não está mostrando música. Eu tô com um monte de música nova. Depois eu queria que vocês fossem lá no Spotify e colocassem lá Carlinhos Félix para você ouvir as coisas novas, pra gente já poder cantar junto com vocês. Mas aqui eu quero que você cante comigo. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida
e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Não, não, não. No, 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 no. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Deixa eu ouvir. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Maravilha, eu gosto muito dessa canção, gente. Vocês não fazem ideia de como eu gosto dessa canção. Tem uma aqui que vocês cantam. Como a gente tá aqui a cantar juntos, né? Vamos cantar juntos. Esconde-me, Senhor. Esconde-me nos teus braços, esconde-me nas tuas asas, Senhor. É o que a gente tem que pedir pro Senhor todos os dias. Nesse tempo de incerteza, uma coisa a gente sabe, que Ele está no barco com a gente e a gente vai passar por outro lado. Esconde-me dentro de ti, cobre-me, cobre-me com asas de amor, no agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. Ele continua sendo Deus. Descanso em Ti, Somente em Ti. somente em Ti, No Teu poder. no Teu poder, Sempre confiarei. sempre confiarei. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões.
descansarei, pois tu és Você está trabalhando. Ele está cuidando de nós. Creia nisso. Glória a Deus. Diga assim comigo, ó. esconde-me dentro de ti, Cobre-me. cobre-me com asas de amor no agitar do mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mares. Descansarei, diga. Descansarei, pois tu és Deus. No agitar do mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. No agitar do mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, Pois tu és Deus da nossa vida. A primeira Igreja Batista de Cuiabá, através do Ministério Celebrando Restauração e do Grupo de Visitação Hospitalar Ágape, está solidário a você, profissional. Força, fé e esperança é a nossa mensagem. Não te deixarei e nem nunca te desampararei é a mensagem do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero
é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. As mãos de Deus estão sobre as suas mãos para fortalecer, ajudar e consolidar o trabalho especial que vocês realizam. Vocês estão salvando vidas, vocês estão salvando a história de muitas vidas e reconstruindo uma narrativa de muitos milagres. Deus abençoe vocês. Eu creio em ti. Olá, meus irmãos. Esse é o momento do culto em que nós dedicamos nosso coração a Deus em oração, em que nós nos inclinamos ao Senhor. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus para motivar a tua oração. Salmos capítulo 57, versos 1 e 2, que diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar uns pelos outros, vamos interceder, e Deus vai cumprir o seu propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, nós aceitamos os teus propósitos para a nossa vida. Nós aceitamos, ó Deus, nós nos submetemos aos teus cuidados e aos teus propósitos. Pai, nós intercedemos por aqueles, ó Deus, pelos médicos, por aqueles que estão, Senhor, lá na ponta, Deus, na frente, ó Deus, envolvido com todo esse contexto, ó Deus, de cura, porque, Deus, eles lutam pela cura. Em nome de Jesus, nós reconhecemos os teus cuidados através do cuidado, ó Deus, da medicina. Reconhecemos os teus cuidados, ó Deus, milagrosos. Nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor já tem feito. Deus, te agradecemos por mais de 11 mil curados, ó Deus, do nosso estado. Nós celebramos a cura e clamamos por aqueles que ainda lutam contra esta pandemia, lutam contra esta doença, meu Deus. E em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor sare a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê alívio, dê conforto, dê, Senhor, palavra de fé, uma palavra de ordem, que em nome de Jesus, o teu sopro continue soprando sobre nós, e a bênção do Senhor alcance todos, ó Pai, que estão neste momento, ó Deus, quem sabe isolado na sua residência, mas ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração e colocando, ó Deus, a sua vida diante do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor cumpra o seu propósito em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento também, irmãos, nós faremos a nossa contribuição. Esse é um tempo
em que, como nós temos dito, é um tempo em que nós ainda continuamos trabalhando, que nós continuamos agindo como corpo de Cristo, a manutenção e a missão continuam como corpo de Cristo. Nós estamos, durante a semana, fazendo vários serviços, vários trabalhos, e participe, meu irmão, participe. Quando você participa financeiramente, você trabalha também na missão. Esse é um tempo de responsabilidade e solidariedade. Esse é um tempo de manutenção e missão. A missão continua, a manutenção continua, o nosso comprometimento continua. E eu quero ler para você um texto da Palavra de Deus que diz assim: o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Salmos capítulo 71, verso 14. Querido, esse é um tempo de contribuição. O tempo de contribuição é um tempo de louvor, é um tempo de adoração, é um tempo de reconhecimento de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que você continue tendo esperança e que você continue louvando Ele nesse tempo cada vez mais. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo antecipadamente toda a manutenção, toda a missão, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Pai, nós antecipadamente te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de contribuir, pelo privilégio, ó Deus, de participar, meu Deus, dos teus milagres, Senhor, porque durante a semana os milagres vão acontecendo, a manutenção vai acontecendo, Senhor, o investimento na tua igreja, Senhor, vai acontecendo, também para a cura, também para a saúde das pessoas, para as doações. Pai, obrigado, porque tudo isso, ó Deus, de alguma forma, Senhor, cada um de nós, ao contribuir, nós participamos, Deus, dessa bênção, ó Deus, dessa bênção que cura, dessa bênção que salva, dessa bênção, ó Deus, que adquire produtos, equipamentos para manutenção, ó Deus, para os cuidados, ó Deus, da tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de cuidado, esse tempo em que nós podemos participar também dos cuidados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos o privilégio, ó Deus, o privilégio, a responsabilidade e o privilégio de contribuir. Em nome de Jesus, obrigado, porque a nossa receita vem toda do céu. Em nome de Jesus, amém. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Olá, tudo bem, gente? Nós estamos hoje no 18º domingo da nossa experiência online. Parece que foi ontem, né? E ao mesmo tempo, parece que já se passaram muitos domingos. E nós estamos vencendo, graças a Deus. É o 18º domingo, é diferente para você, para sua família, diferente para mim, para minha família também. Eu transformar a minha sala aqui num estúdio para a transmissão desta mensagem, para fazer chegar até sua casa, tem sido uma experiência nova. E eu sei que Deus está nos ajudando. Vai passar. Nós temos a mentalidade do sobrevivente e Deus está nos conduzindo em vitória, com certeza. Amém? Antes da leitura da palavra, nós vamos meditar agora, daqui a pouquinho, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, mas antes, deixa eu falar com você sobre a ceia do Senhor. Algumas pessoas me perguntando, quando vai ser a ceia? Nós realizaremos a ceia do Senhor no primeiro domingo de agosto. E nós daremos maiores informações até lá,
mas anote na sua agenda aí esta data, é o primeiro domingo do mês de agosto, do próximo mês, tá bom? Vamos agora abrir a Bíblia, pode pegar sua Bíblia de papel, ou mesmo seu smartphone, algum outro equipamento que você tem aí, e nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, tá bom? Eu vou ler com vocês, você por favor acompanhe aí, diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Que palavra bonita, não é mesmo? Aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor de Deus, por amor a Deus. Se conservarmos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler novamente o versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui. Absorvidos pela vida. Assim o apóstolo Paulo trata da questão ou da ressurreição, ou da questão do arrebatamento, ou principalmente do novo corpo, o corpo glorificado, que nós receberemos naquele grande dia. Mas o texto começa falando de morte. E esse assunto, morte, é um assunto que é um tabu para muitas pessoas, para muitas comunidades, até mesmo na igreja. Muitas vezes é difícil falar de morte. Algumas pessoas, até com uma superstição, afirmam que não é bom tratar desse assunto porque parece que atrai a morte, atrai uma espécie de mau agouro, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que falar da morte na perspectiva correta, na perspectiva bíblica, traz saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. O homem mais sábio que já existiu, Salomão, ele nos diz num dos seus textos em Eclesiastes que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto, cada um pode refletir sobre a sua finitude e se tornar sábio. Pensar sobre a brevidade da vida, sobre a finitude, sobre aquele dia de despedida e de separação, conquanto cause dor, também produz sabedoria. O próprio Jesus diz certa vez, no João capítulo 14, 2 versículos eu quero ler para você, o versículo 27 e o versículo 28. Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou.
Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Você parou para pensar no que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando assim, se vocês me amassem, vocês ficariam felizes na minha partida, isto é, na minha morte. Já parou para pensar nisso? E ele continua dizendo, pois eu vou para o Pai. O Pai é maior do que eu. Mas embora Jesus tenha dito isso, a Bíblia nos mostra em João capítulo 11, versículo 35, que ele chorou diante da partida do seu amigo Lázaro. Porque a morte ela é antinatural. O mesmo sábio, o Salomão, disse que Deus criou a eternidade, uma semente de eternidade, e plantou dentro do coração do homem. A morte, na linguagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, é uma inimiga, é a última inimiga a ser vencida. É por isso que, embora nos tornemos mais sábios ao pensar sobre a finitude da vida, nenhum de nós gosta de ficar pensando nisso. Mas essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para transmiti-la ao seu coração neste dia. Nesse momento, irmãos, em que nós vivemos de pandemia, e especialmente quando eu comecei a perceber a morte de algumas pessoas próximas, algumas até ligadas a membros da nossa igreja e também ligadas a familiares, eu comecei a fazer um tipo de oração pedindo uma vida longa a Deus. Então deixa eu dar um exemplo para você. Eu ia orar, especialmente às noites, e meu coração angustiado, e eu pedia para Deus, Senhor, eu quero viver mais de 90 anos, eu quero contemplar os meus netinhos brincando, correndo nos corredores da igreja, eu quero brincar com eles, eu quero viver longos dias na terra, eu quero viver uma vida longa. E eu orava assim. E sabe, não há nenhum problema em pedir isso a Deus, não há nenhum problema em pedir uma vida longa aqui na terra. Mas eu percebia também que junto com esta oração havia um peso no meu coração, uma preocupação, uma inquietação. E aí o Senhor falou comigo. Sim, o Senhor falou comigo. Primeiramente na palavra, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o Senhor me lembrou o versículo 27, que diz assim, quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O próprio salmista nos disse, o Davi, no Salmo 139, que todos os nossos dias estão contados na terra. E aí eu senti Deus falando ao meu coração de uma maneira muito forte. José Júnior, filho, meu filho, a vida de um cristão na terra não é sobre alongar os seus dias na terra, mas é sobre aprofundar a vida enquanto você está por aqui. Enquanto você estiver por aqui, tem a ver com aprofundar a vida, não tanto com alongar os seus dias. E aí fez sentido para mim. Por isso que essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida também. Eu tenho certeza disso, porque Deus nos diz aqui no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios alguns princípios de aprofundamento da nossa vida. Inclusive de espantar o medo, de jogar fora esse medo, que às vezes começa a se aproximar tanto de nós. Então vamos lá. Quais são os princípios que ele trabalha aqui de aprofundamento da nossa vida em Deus? Primeiro deles é sabedoria. Sabedoria. Diz o versículo 1 assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Paulo ensinou aqui que é possível saber sobre a vida além. Ele disse sabemos, mas como é possível saber? Pela revelação da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia escreve, que a Bíblia registra sobre a vida além. É possível saber. Paulo disse, sabemos, sabemos. O contexto aqui é alguns versículos antes.
1 de João capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler para você, é o contexto. Olha o que Paulo estava dizendo. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você prestou atenção nessa leitura bíblica? Você percebeu que Paulo está comparando o visível com o invisível, o exterior com o interior. E ele diz que assim, à medida que o homem exterior, que o nosso corpo, irmãos, envelhece, se desgasta, vai experimentando a força brutal do tempo, a ação brutal do tempo. À medida que esse fenômeno exterior, natural, absolutamente natural, vai se concretizando, se realizando na nossa vida, nas rugas do nosso rosto, na tessitura da nossa pele, que vai se tornando flácida. À medida que isso vai acontecendo, o inverso vai acontecendo dentro de nós. O nosso ser interior vai se renovando, vai experimentando coisas novas, vai experimentando novidade de vida. Então, traz sabedoria pensar na finitude da vida. Por esta razão, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, nós não estamos a caminho da morte, nós estamos a caminho do céu. E enquanto caminhamos nessa direção, nós vamos aprendendo, percebendo coisas novas, nutrindo experiências com Deus, experimentando realidades novas com Deus, fixando a nossa mente, porque fixar o olhar aqui é fixar a mente, os pensamentos. E vamos experimentando saúde emocional, irmãos. Paulo nos disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando ele está tratando sobre a ressurreição do corpo, ele nos diz, irmãos, que se nós pensarmos em Cristo ou colocarmos a nossa esperança em Cristo só para as coisas desta vida, nós nos transformamos dentre todos os homens, os mais dignos de pena e de dó. Ou seja, Paulo está dizendo que pensar só no aqui e agora, pensar só no exterior, só no aspecto material da vida, vai empobrecendo a nossa vida. E por que não dizer, vai gerando mais medo e mais pavor. Agora, estranhamente e paradoxalmente, pensar na morte, pensar na finitude, pensar na perspectiva da morte do cristão nos traz saúde, nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz um senso de responsabilidade e de viver melhor essa vida, sabe? E é por isso que ele vai agora nos apontar a segunda realidade que aprofunda a nossa vida nele. A primeira é sabedoria. Ele diz no versículo 1, sabemos, nós experimentamos isso, sabemos. Mas a segunda é segurança. Ainda no versículo 1, ele diz, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Ou seja, o ensino agora começa a se tornar mais prático. E primeiramente ele compara aqui o nosso corpo na terra como uma tenda, um tabernáculo. Um tabernáculo daqueles que no Antigo Testamento era montado no deserto. Uma barraca, segundo a linguagem da nova tradução da linguagem de hoje. Uma tenda. Ele fala da fragilidade do nosso corpo. É uma tenda que pode ser montada e desmontada. E ele compara isso com um palácio, porque esse texto poderia ser traduzido também por um palácio. O edifício é um palácio nos céus.
E aí ele está falando do corpo glorificado. Olha que comparação interessante. Essa tenda, que é o nosso corpo aqui na Terra, um dia ela vai ser desmontada. Mas ele disse, não se preocupem. Não se preocupem. A morte, em primeiro lugar, é só uma mudança de endereço. Você desmonta a tenda aqui e nos céus, o seu corpo glorificado, ele é um palácio, é uma casa espiritual, como nos diz aqui. É uma mudança de endereço, da terra para os céus, de uma tenda num exílio para um palácio nos céus. E a segunda coisa é uma mudança de vestimenta também. Os versículos 2 até o 4 afirmam assim: enquanto isso nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois porquanto estamos nesta casa, ou melhor, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, ele explora 3 fatores aqui. Primeiramente, vivo, habitando numa tenda, gemendo, sofrendo, isto é, embora Paulo tenha toda a esperança viva dos céus, aqui na terra ele sofre, ele geme, nós sofremos, nós gememos, nós nos angustiamos. E que tempo de angústia, irmãos, nós estamos vivendo? Eu nunca tinha experimentado algo assim, desde o meu nascimento. Que tempo de angústia, nós gememos. Não é errado sofrer, não é errado eventualmente passar por um contexto de medo. O apóstolo Paulo está usando uma palavra muito forte. É um gemido, é uma dor aguda, é um sofrimento intenso. A segunda realidade, ele fala de alguém que está morto e, portanto, fora da tenda, que é o seu corpo, e aí ele diz nu, despido. E a terceira realidade é revestido, ou seja, é a transformação do corpo na volta de Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha. Nos angustiamos, gememos, porque não queremos ser despidos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, nós não queremos morrer. Embora nós saibamos do céu, o céu é uma realidade, o céu é uma verdade, a vida eterna existe, sabemos, é possível saber pela revelação, pelas escrituras, pelo conhecimento da Bíblia. Mesmo assim, ele diz, nós não queremos morrer. A gente não quer morrer, a gente quer viver aqui. Sabe, certa vez eu assisti uma entrevista com o Frei Florêncio, lá do Piauí, sabe, da cidade de Piripiri. Ele foi um frei muito importante daquela cidade, um teólogo muito importante também brasileiro, um teólogo brasileiro muito importante. E o Frei Florêncio, uma vez, foi perguntado a ele o seguinte: você crê no céu? Ele disse, creio. O céu existe? Existe. É real? Sim, o céu é real. Você quer morrer? Ele disse, de jeito nenhum. Você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu não tenho medo de morrer. Mas então por que você não quer morrer? Ele diz, porque desta vida eu tenho experiência. Da outra vida eu só tenho esperança. Que coisa bonita isso. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Dessa vida, nessa tenda, nesta barraca que é o nosso corpo, nós temos experiência. Sim, experiências no plural. Experiências boas, experiências ruins. Nós já sabemos viver. Alguns malemar sabem viver, mas nós já sabemos viver. Mas da outra vida, nós temos esperança. Eu só acrescentaria essa frase do Frei Florêncio, a frase de Pedro, o apóstolo Pedro, que é uma esperança, mas é uma esperança viva. É uma viva esperança. Interessante isso, irmãos. E essa habitação celestial, essa imagem que o apóstolo Paulo trata aqui, é do corpo glorificado. E o que é esse corpo glorificado? O corpo glorificado nada mais é do que um corpo que suporta a presença de Deus. Você sabe, nós cremos na ressurreição do corpo, mas não vai ser um corpo de carne e sangue, é um corpo diferente. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 15 que vai ser um corpo semelhante ao corpo de Jesus, o corpo glorificado de Jesus.
é um corpo que suporta a presença de Deus. Porque esse nosso corpo, essa tenda frágil aqui, ela tem alguma medida da presença de Deus. O Espírito Santo habita em nós, não é verdade? Mas nós não suportamos neste corpo o peso da glória de Deus. Toda a glória de Deus nós não suportamos, porque esse corpo não foi feito para isso. Em função do pecado, ele se desgastou, se deteriorou. Mas a Bíblia nos garante que nós teremos um corpo glorificado, que é esse corpo que suporta a presença de Deus total, plena, em todo o seu esplendor. Isso é maravilhoso, extraordinário. Nós não queremos morrer, mas queremos ser revestidos. E esse revestimento, ele vai acontecer no ato da ressurreição, para aqueles que já experimentaram a morte, e a geração do arrebatamento, a geração que experimentar a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, vai experimentar também esse revestimento, essa nova vestimenta. E há um penhor, há uma garantia, que está no versículo 5. Diz assim o texto, versículo 5: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia. O que Paulo está dizendo agora aqui é que essa garantia, essa certeza, esse saber, está, por um lado, revelado aqui, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Está tudo aqui. Mas, por outro lado, também se torna prático, cotidiano, na experiência do cristão, em função do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a garantia, é o penhor. Essa palavra penhor, ela é traduzida no grego moderno por aliança de noivado. Aliança de noivado. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor nos deu uma garantia de que Ele vai honrar a sua palavra. Ele falou que nós ressuscitaremos, nós ressuscitaremos. Ele falou que haverá o arrebatamento para os que estiverem vivos, haverá o arrebatamento para os que estiverem vivos. Ele falou que nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, Ele nos dará um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. E essas realidades, elas já são confirmadas hoje pela Bíblia, mas também pelo testemunho do Espírito Santo dentro de você, aleluia, dentro do seu coração. O testemunho inequívoco do Espírito Santo de Deus. É poderoso demais, irmãos. Diz aqui que o Espírito é a garantia do que está por vir. Eu gosto da frase do Eugene Peterson, quando ele traduz esse texto aqui numa linguagem mais livre, ele traduz assim: o Espírito de Deus nos dá uma pitada daquele dia sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração, para que nunca desejemos menos que o céu. É uma garantia de uma segurança eterna. Como diz a Bíblia, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Não longe espiritualmente, mas há uma separação natural, porque, como eu expliquei aqui, se nós víssemos a Deus com esse corpo, ele implodiria, ele seria completamente desfeito, não suportaria a glória de Deus. Então, nesse sentido, nós estamos longe, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Como um rabino, Hillel, do primeiro século, todas as vezes que ele saía, ele dizia para sua esposa, ele se despedia, na verdade, da sua esposa como se ele não fosse voltar mais, como se ele fosse morrer. A esposa se incomodava com aquilo e um dia perguntou, mas por que você sempre se despede de mim desse jeito quando você sai? E ele disse, é porque pode ser que eu encontre o Criador. Sim, pode ser que eu tenha um encontro com o Criador. Neste caso, não voltarei mais para ti, voltarei para Ele. Entenderam, irmãos? Essa percepção judaica é também a percepção bíblica do apóstolo Paulo, que era um judeu, de que nós seremos revestidos, e essa é uma segurança que o próprio Espírito Santo nos confere, nos concede. Mas também não é escapismo, porque essa segurança, essa garantia, nos dá uma responsabilidade agora. No texto continua dizendo assim, por isso, versículo 9,
temos o propósito de lhe agradar, ou seja, nos esforçamos para lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com Deus. Há um esforço por agradá-lo, mas também uma consciência de que nós compareceremos perante o tribunal. E a palavra tribunal aqui, a palavra para tribunal aqui é a palavra grega bema. Bema não é o trono branco que está lá em Apocalipse, sabe? O trono do juízo. Aqui não está falando do julgamento, por assim dizer, de não crentes. Aqui está falando do julgamento dos crentes, dos cristãos. Então esse termo bema, todos nós compareceremos perante o tribunal. Esse termo bema, que traduz tribunal aqui, na verdade esse tribunal no mundo antigo, em Corinto também, em todo o Império Romano, ele era uma espécie de palco que hoje seria tranquilamente reconhecido por pódium. Era o lugar onde os atletas recebiam as premiações nos Jogos Olímpicos, no caso de Atenas, e nos Jogos Istmicos, no caso de Corinto. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz isso textualmente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já nos perdoou de todos os pecados, ele pagou um alto preço. Creia nisso, receba isso, absorva isso na sua vida. Mas mesmo assim nós vivemos diante de uma responsabilidade, porque haverá naquele dia premiações. Haverá naquele dia um compartilhar por parte do próprio Senhor dos galardões, que na linguagem de Mateus capítulo 25 pode ser governos de cidades. Nós reinaremos com o Senhor. Nós reinaremos com o Senhor. Pode ser uma série de outras coisas. São os galardões que serão distribuídos ali. E nós temos uma responsabilidade, porque ele diz que nós estaremos perante esse tribunal para recebermos de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam obras boas e obras ruins. Mas nós vamos comparecer perante o tribunal não para um julgamento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas para recebermos os prêmios, os galardões. Não tem tempo aqui da gente falar da doutrina dos galardões. Talvez você pense assim, então tá tranquilo, porque eu já vou estar no céu, eu estarei no céu, então eu posso receber um prêmio menor. Não, irmãos, não. Não pense assim. Não pense assim, porque o Senhor quer te dar uma premiação máxima, Ele quer que você seja um vencedor, Ele quer que você desfrute desta vida com responsabilidade. A terceira e última realidade, nós já estamos concluindo, é o sentido da vida. Versículo 15 ele diz, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Paulo está falando aqui que o nosso foco, embora ele está ensinando a doutrina, a escatologia pessoal sobre a morte do cristão, ele está dizendo, o foco não é esse. O propósito não é esse. O objetivo é que você, sabendo disso, que você viva, que tenha sabor de vida na sua boca. No seu coração você tenha gosto pela vida. E ele está dizendo que o sentido da nossa vida não é viver para nós mesmos. Não é um viver egoísta. Não é um viver de nunca se importar com ninguém, nunca se importar com o próximo, nunca mover uma palha ou um dedinho na obra de Deus. Não é esse tipo de viver que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando exatamente o que o texto bíblico diz no versículo 15, que Jesus morreu por todos. Ele pagou um alto preço. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, há um caminho para isso. O versículo 11 fala do temor do Senhor. O versículo 12 fala da nossa consciência, ou seja, nós temos que temer a Deus, que é uma reverência, um respeito ao Senhor.
temos que também viver diante da consciência nossa e a consciência do próximo, e também um amor, o amor a Deus. Diz a Bíblia, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, ou seja, nos impulsiona, nos eleva, nos empodera a fazer algo pela obra dele, algo. E a principal obra que ele nos aponta aqui é compartilhar com os homens esta mensagem. É compartilhar com as pessoas. Ele usa o termo persuadir. Persuadir significa insistir, insistir veementemente para que as pessoas ouçam a mensagem do verdadeiro Evangelho. Então, concluindo, o apóstolo Paulo está nos ensinando que essas três realidades, sabedoria de vida, segurança eterna e sentido, o sentido da vida, aprofundam a nossa vida enquanto vivemos aqui e agora. Vivemos aqui agora com o coração no ali e além. Não escapamos das nossas responsabilidades aqui, mas sabemos que quando essa tenda for desmontada, haverá tristeza para muitos, haverá despedida, haverá choro. O próprio Jesus chorou, mas acima de tudo, haverá vida. Eu falei do Eugene Peterson, que escreveu a paráfrase da Bíblia, A Mensagem. Ele já faleceu há 2 anos aproximadamente. E ele pediu para a sua família que escrevesse um epitáfio. Sabe aquela frase que é colocada no túmulo? Ele pediu que colocasse no seu epitáfio a seguinte frase: ele agora está mais vivo do que nunca. Por isso não há motivo para pânico, não há motivo para medo, porque aquilo que foi dito a respeito de Eugene Peterson também pode ser dito a respeito de você e de mim. Quando nós partimos desta terra, tenho certeza disso, nós estaremos mais vivos do que nunca. Vamos orar neste momento? Pai Celestial, esse assunto, ó Deus, é um assunto que permeia as páginas da Tua Palavra, as páginas das Escrituras Sagradas. Nós aproveitamos o momento em que este assunto foi tratado para suplicar por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que perderam um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, um amigo próximo. Pedimos a Tua misericórdia e o Teu consolo e pedimos que as palavras do Senhor mencionadas aqui encham o coração de todos nós de esperança, encham o nosso coração e aprofunde a nossa experiência com o Senhor enquanto estamos vivendo aqui nesta terra. Nos dê esperança, nos dê alegria, nos dê, ó Pai Santo, coragem, tira do coração dos Teus filhinhos durante este tempo o medo, a angústia, porque não há motivos para pânico. Cristo está vivo e nós viveremos para sempre com Ele. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por estudar a Bíblia comigo. Deus abençoe sua vida hoje. Que essa semana seja uma semana abundante de bênção na vida de vocês, tá bom? As cortinas do amor se abriram para mim numa noite de louvor inesquecível. Nunca mais esquecerei deste grande amor que transformou a minha vida. As cortinas do amor se abriram para mim numa noite de louvor inesquecível. Nunca mais esquecerei deste grande amor que transformou a minha vida.
minha vida não anda se você não está comigo. Jesus, te amo. Jesus, não vivo sem amor e para sempre vou te Toda minha devoção é fruto deste amor, reflexo do louvor daquele dia, ó, inesquecível. Nunca mais esquecerei este grande amor que transformou a minha vida. Aprendeu? Jesus, te amo. Jesus, não vivo sem você. A minha vida não é nada se você não está comigo. Oh, Jesus, te amo. Jesus, vivo pro teu amor e para sempre vou te Como sempre temos feito aqui aos domingos, estenda suas mãos aí na direção dos seus familiares e vamos orar juntos. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja espalhada em todos os lares, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Salmo 138, 3. Tu me dás o teu escudo de vitória e tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Salmos 18, 35. Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro e tu me curaste. Salmo 30, verso 2. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Lamentações 3, 22, 23. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Misericórdia, Senhor, misericórdia, pois em ti a minha alma confia. Salmo 57, 1a. Eu me refugiarei debaixo das tuas asas, até que passe perigo. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim,
A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Salmo 25, 1, 2. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Salmo 71, 14. Em ti confio, ó meu Deus, não deixe que eu seja humilhado. E com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Olá, meu irmão, minha irmã. Nós, os pastores da igreja, esta semana vamos iniciar um movimento de levar de forma online consolo e alívio aos pacientes com Covid que estão internados em hospitais ou isolados em residências. No nosso estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS, por exemplo, é de 91,3%. E os pacientes, meus irmãos, estão sentindo falta de uma palavra de esperança e conforto espiritual. Se você também tem um paciente do seu relacionamento que está hospitalizado ou em isolamento, saiba que temos uma equipe preparada para levar uma palavra de alívio e conforto espiritual para o seu cônjuge, parente ou amigo que esteja hospitalizado ou em isolamento por conta da Covid-19. Entre no site da igreja www.pibcuiabá.com.br e clique neste banner e deixe seu contato e os dados do paciente, que nós faremos o contato e lhe daremos um retorno. Que Deus te abençoe com paz.